Muito boa tarde a todos, pessoal. Espero que vocês estejam passando uma boa semana, um bom início de ano. Desejo tudo de bom para vocês. Antes de tudo, eu queria informar que esse será o primeiro vídeo do meu canal, o primeiro vídeo de conteúdo, basicamente. Então, nada melhor do que começar com um autor que eu gosto, que eu já trabalhei com ele algumas vezes, que ele foi parte do meu TCC, que é o autor G.K. Chesterton. E o livro que eu escolhi para trabalhar é o livro Essencial de Chesterton. Para começar trabalhando com ele, hoje a gente vai trabalhar só com um capítulo que chama O Homem Comum. Então vai ser um olhar histórico sobre esse capítulo. O que é o Essencial de Chesterton? É uma coletânea de ensaios de Gilbert Keith Chesterton. Ao todo, são cerca de 32 artigos escritos na primeira metade do século XX, todos eles reunidos para servir de uma introdução ao pensamento de Chesterton. Ele demonstra um jeito peculiar do autor de senso crítico. Isso tudo a gente vai mostrar mais tarde, que esse jeito peculiar do Chesterton de senso crítico é basicamente que ele usa o senso crítico da maneira que ele bem entende. Então, por isso que o Chesterton me chama bastante atenção. Eu não vou mentir que ele é um autor conservador, eu tenho minhas críticas a ele, isso tudo faz parte, que já que eu tenho uma formação progressista na faculdade, contudo, tem uma obra inútil. Então, ele pode nos explicar um olhar para a história, para o período do século XX, que talvez o pessoal não esteja tendo. Por isso que eu estou trazendo ele. O capítulo, para compreender o capítulo Homem Comum, primeiramente a gente precisa compreender o que é o homem comum. Então eu lancei mão de um texto dos autores Adilson da Silva Muniz e José Francisco, que diz que essa filosofia acredito que não vai estar dando para ver com todo mundo, mas eu vou fazer as leituras assim mesmo. Filosofia do senso comum é a filosofia que está mais próxima do homem de rua do que de muitas outras filosofias. O homem comum, possuidor de uma sã filosofia, sempre esteve mais preocupado com a verdade do que com a realidade. Sua visão é mais correta, pois sua ótica está fincada nos primeiros princípios. O homem comum é aquele que proclama que o sentido do milagre na humanidade em si deveria estar sempre mais vivo em nós do que as maravilhas do poder, da inteligência, da arte ou da civilização. O principal argumento a favor do camponês é de uma simplicidade tão rígida que beira a selvageria. Diferentemente do homem moderno, o camponês preserva tal senso e ele realmente vive não apenas na vida simples, mas também uma vida completa. Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição do Adilson Silva Muniz e do José Francisco, que eu peguei eles e achei muito interessante essa descrição deles. E agora, trazendo um pouco do meu lado, a minha compreensão do homem comum, primeiro de tudo, o homem comum é alguém que está sempre preocupado com aquilo que é verdadeiro e de viver de acordo com os padrões da verdade. No texto dos autores, eles dizem que o homem comum está mais preocupado em viver a verdade do que com a coerência. Mas, de certa forma, eu acho que existe um erro aqui, que eu acho que causar um erro semântico, que o homem comum está preocupado com a verdade. Se ele acha a verdade, quer ver de acordo a ela. A questão de coerência que eles usam no princípio é a questão da coerência de uma ideologia que não tem base na verdade, mas contudo, se esse ideal que o Chesterton prega e que ele percebe que está de acordo com a verdade, então ele quer viver de acordo com a verdade. Chesterton era um católico ortodoxo firme, então ele realmente quer viver de acordo com a verdade, ter certa coerência. Diz amar a Deus e a humanidade. O Chesterton, para o Chesterton, o bem pensar da humanidade está na religião. A religião, para o Chesterton, principalmente a cristã, é uma formação de pensamento. Então o Chesterton via a crença em Deus como algo bom para a sociedade e tudo. E ele diz amar a humanidade, que o Chesterton ele pega muitos movimentos, que são movimentos contra a natalidade e tudo, que parecia para o Chesterton negar a dignidade do homem. Depois eu vou abordar mais essa questão, que é uma questão mais
polêmicazinha, mas eu vou abordar ela. Então Chesterton, ele vai contra e desamar a humanidade, o ser humano de fato como ele é. Para ele, a vida está nas coisas cotidianas da vida, que não são artificiais nem passageiras, baseadas na manutenção da pequena propriedade. Isso daqui o Chesterton fala de uma vida parecida com a vida dos hobbits no condado. Quem já leu O Senhor dos Anéis ou viu os filmes do Senhor dos Anéis vai perceber que os hobbits eles vivem essa vida cotidiana. Eles têm uma pequena propriedade, produz nela, vende nela, faz as trocas e vive bem. E o Chesterton via esse ideal da pequena propriedade como algo bom, alguma coisa que evitava os monopólios. Chesterton, até em outro livro, O Esboço de Sanidade, ele fala dessa questão da pequena propriedade e cria uma teoria que vai contra o capitalismo e o socialismo, que é o distributismo. É interessante essa maneira de pensar que o Chesterton, embora conservador, ele também está criticando a direita e está criticando o capitalismo. Tem críticas vorazes, não é igual os conservadores de hoje em dia não, que parecem que o capitalismo para eles é o paraíso na Terra. Mas o Chesterton estava bem visível que não era assim, perdão. Ele sobrevive de seus afazeres cotidianos, tem um comércio mais local possível, constitui família e conversa com os amigos no bar os assuntos necessários. O Chesterton, ele, voltando ao Senhor dos Anéis, como você pode ver, o Merry, o Pimp, o Frodo e o Sam, eles viviam na taverna e conversavam tomando cerveja e tudo, se divertir. Para o Chesterton, um homem comum, ele quer mais viver, ele não quer entrar em guerras ideológicas, ele não quer ser arrastado, ele não quer escrever um jornal, fazer um vídeo no YouTube, como diria hoje em dia, ou mesmo escrever um livro. Ele quer constituir família e viver sua vida moralmente. Então, para o Chesterton, isso é uma maneira sã de pensar, mas para muitas pessoas da época do Chesterton não via um bom lado disso, mas o Chesterton via de acordo com a lei natural. A lei natural para ele era a lei que, segundo eles, era criada por Deus, guiada e criada por Deus e desenvolvida pela humanidade. Chesterton, em um livro dele chamado Ortodoxia, que ele falava que a filosofia dele tinha sido feita por Deus e pela humanidade. Então você já vê esses viés religiosos bastante presentes na obra do Chesterton, embora que muito desses ensaios antes de escrever o livro. Então ele não tinha, era um tempo que ele era agnóstico, mas só que ele já via a crença em Deus como importante e estava entrando para as religiões, que ele primeiramente ele vai ser anglicano e depois ele vai se converter ao catolicismo. Ele viveu por volta do século XX. O mundo, desde a evolução do capitalismo, trouxe mudanças severas para o mundo. A revolução industrial trouxe um novo meio de mercado, um mercado que era voltado mais aos bens de consumo, ao consumo rápido, não mais na subsistência. Então o ideal de pequena propriedade, ela aos poucos foi mudando. O livro História da Vida Privada fala disso, que antigamente, por exemplo, no século XIX, as indústrias na casa, assim, os patrões e tudo, e ao pouco foi mudando e a indústria foi se tornando algo impessoal, totalmente distante das pessoas da casa. Então não era mais feito para os meios de subsistência, mas sim visando certamente o lucro total, basicamente. Então mudou também. Então para viver nesse mundo de consumo e tudo, o capitalismo precisou modificar severamente a mente da população e tudo. Então precisou rever, precisou fazer um sistema voltado ao mercado de trabalho, que tem um mercado de trabalho produzia os bens de consumo, quando vendia produzia o lucro. Então esse ideal do capitalismo ele teve que modificar severamente
a sociedade e tudo. E isso aparece o Chester criticando isso o tempo inteiro, que essa noção de progresso, que eu vou explicar mais tarde, estava sendo praticamente imposta, que se acreditava-se que a sociedade tinha chegado no ápice do conhecimento, com o desenvolvimento da ciência, das ideias racionalistas e das próprias revoluções liberais, e que isso tudo levaria ao progresso, a um futuro glorioso para a sociedade. E tem até o positivismo que acreditava isso, mas isso é para outros vídeos. A religião e a maneira de viver ela foram contestadas. Aí tem uma questão que é muito cara ao Chesterton, que eu trabalhei bastante no TCC, que é a questão da religião, que o Chesterton era uma pessoa ortodoxa, que ele estava mais preocupado com a verdade, com a coerência, como eu falei antes, mas quando ele descobria a verdade, ele estava preocupado em viver de acordo com a verdade. Então, a verdade é que o Chesterton era a religião. O primeiro foi a religião anglicana, depois do breve tempo de agnosticismo, depois foi a católica e tudo. Então o Chesterton ele realmente era preocupado com uma vida religiosa e tudo. Então a Revolução Liberal tinha negado essa vida religiosa, não só na maneira do racionalismo e do laicismo presentes nas ideologias liberais e tudo, como essa maneira do capitalismo, que impediu uma pessoa de viver sua religião. Então uma religião requer uma vivência plena, que você participar dos cultos, das festas, dos festejos e tudo. O capitalismo impedia isso, por causa das novos horários de trabalho e tudo. Então é uma questão interessante. A noção de emancipação moderna que o Chesterton atacava o homem comum é um ataque. Então, o homem comum para o Chesterton não queria combater o mundo, mas queria simplesmente sobreviver. E essa noção de vida totalmente artificial, de vida voltada ao consumo, voltada à manutenção dos monopólios e tudo. Então isso atacava o homem comum do Chesterton, porque não era interesse das grandes indústrias que o homem comum produzisse para sua subsistência e principalmente vivesse uma vida simples. O homem para o capitalismo é alguém que a gente produzir e melhor, consumir. Se ele não consome, ele não produz, ele basicamente ele não está cumprindo o seu papel. Então, para o capitalismo, você tinha que consumir e produzir muito além do básico para ter lucros estrondosos. Então tinha essa questão também. Noções de família passaram a ser revistas, principalmente, como diz Michel Perrault no seu livro História da Vida Privada sobre o século XIX, um novo tipo de liberação da sociedade dos padrões sexuais, que com o fim da servidão da reprodução para pobres mulheres. O Chesterton via essa questão como uma certa eugenia, um certo ódio ao ser humano, por isso então que ele não concordava. Eu sei que muitas pessoas no meio progressista da história muitas vezes vão virar o nariz do Chesterton. Eu entendo essa reação, que o Chesterton era realmente voltado para conservar certos valores de mundo e tudo, mas a gente vê o Chesterton como historiador, como uma fonte, não como um guia para um mundo perfeito. Você pode até ver isso, se tiver alguém do lado mais conservador, mas eu recomendo, como historiador, vou ver o Chesterton como uma fonte, não como um guia para o mundo perfeito. Aí então o Chesterton via isso com um certo ódio ao homem, que tem que se reproduzir. Para o Chesterton é uma plena vivência da liberdade. E você ter liberdade para se reproduzir era a liberdade de viver a sua vida normalmente, viver sem pressão, sem imposição do capitalismo e tudo. E o capitalismo, de certa forma, impõe uma vida de famílias menores e tudo. Ter filhos são custos, como se diz hoje em dia, e de certa forma tem uma certa razão, é muito custos e tudo. Então por isso as famílias todas rever essa questão de ter muitos filhos, de ter menos filhos, às vezes não ter filho. Em relação
as mulheres também, o Chesterton, ele não via isso como certa liberação das mulheres, mas sim como uma certa prisão das mulheres, que as mulheres, desde ganhar a liberdade, estavam perdendo, que a questão da reproduzir para o Chesterton era sinônimo de liberdade. Então essa questão contraceptiva com o Chesterton era além de ser contra a liberdade, era um atentar contra a pessoa humana, mas depois eu vou falar com mais detalhe desse assunto, um assunto polêmico, que eu acho que eu não posso fugir dele, mas contudo não quero aqui defender as opiniões do Chesterton não, mas a gente tem que compreender também que o Chesterton estava imbuído na cultura machista de sua época. Ele também fala da noção da pequena propriedade que foi abandonada pelo capitalismo, que visava o lucro e os acúmulos do capital e da propriedade e tudo, e essa questão que o Chesterton chama até de distributismo, que era uma vida, como eu falei, a vida dos hobbits em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, que era voltada à subsistência, à pequena propriedade, e a conservação da tradição e tudo estava sendo ameaçado pelo capitalismo. Sobre isso, o Chesterton tem um livro chamado Esboço de Sanidade, que ele defende essa questão do distributivo, da vida voltada à pequena propriedade, ao comércio de subsistência, e principalmente a pequena propriedade. Para o Chesterton, uma maneira de combater o monopólio do capitalismo, que certas indústrias, o capitalismo para o Chesterton era sinônimo de monopólio. Por isso que o Chesterton, diferente de muitos conservadores que temos aqui no Brasil, era um ferrenho crítico do capitalismo. E há quem diga que o Chesterton tem mais críticas ao capitalismo do que ao socialismo. O Chesterton era crítico de ambos, mas o Chesterton também tinha esse senso crítico, como eu falei, que ele usava a maneira como bem entende, mas usava, entendo, não é da maneira progressista como a gente está acostumado a ver na faculdade e tudo, mas não acho que não deva ser um senso crítico. Sobre esse senso crítico, em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Aí então o Chesterton fala do nascimento do monopólio da mídia e a expansão do pensamento progressista, que é o progressista, que o Chesterton não é só uma pessoa de esquerda, mas também pode ser de direita. O progressismo ele abanca tanto a direita como a esquerda, mas nesse caso o Chesterton está criticando os capitalistas, nesse ensaio pelo menos. Eu ainda não chego a criticar a esquerda não. Aí sobre essa questão do monopólio da mídia, basicamente a mídia era a maneira de como construir esse pensamento progressista e como que era colocado na sociedade, uma maneira que é julgada e não dava certo espaço para contrapontos. Então o Chesterton ele via isso daí como uma espécie de disparate, que a população comum, o homem comum defende que o Chesterton queria sobreviver, e a mídia estava colocando as ideias do capitalismo, que era o progresso da ciência, da razão e das artes e tudo, e sonhava com esse progresso. Mas como o pessoal que pesquisou história leu provavelmente o Koselleck, que sabe que isso tudo gerou a Segunda Guerra Mundial. Contudo, não quer dizer que o Chesterton aqui esteja certo. Para muitas pessoas, o pensamento do Chesterton é um pensamento reacionário. De certa forma, eu concordo com essa visão. Mas o Chesterton também está vendo essa questão que o pensamento progressista do progresso não ia gerar bons caminhos com a sociedade. Sobre essa questão do progresso, o Eric Hobsbawm, na era dos impérios, ele traz essa questão numa frase que eu achei brilhante. Acreditavam que a sociedade humana e o homem individualmente podiam ser aperfeiçoados pela mesma aplicação da razão e que estavam destinados ao seu aperfeiçoamento na história. Com isso concordavam os liberais e burgueses revolucionários proletários. Mas o Chesterton, nesse momento, ele não está atacando as esquerdas, ele está concentrando uma direita progressista. Para o Chesterton, todo esse arsenal das grandes mídias para atacar o estilo de homem comum, como eu falei, era um disparate. Um homem comum quer sobreviver com seus valores, com sua vida tradicional, com seu pequeno comércio, com
conversando sobre política no bar e tudo. O capitalismo quer produzir livro, quer produzir jornal, quer fazer a sua própria ideia como produto e quer lançar e quer vender isso e cogitar apoiadores. Então o Chesterton achava isso injusto. Por isso ele criticava. Para ele, o dito ódio dos homens em comum atacava o modelo de vida de pessoas que não querem guerra ideológica, como eu falei, mas simplesmente viver, pois tinha ódio, pois para o Chesterton eles tinham ódio às tradições. E de certa forma o Chesterton ele até argumenta no texto que como a esquerda, essa direita progressista tinha ódio às tradições, contudo eu acho a crítica do Chesterton meio precipitada às esquerdas também, que se você for ler, por exemplo, o ensaio do Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, ele também fala num certo resgate à tradição que traz a experiência, que é empregada como um anel de família e tudo. Então o Walter Benjamin traz essa tradição de volta. Então é uma crítica meio precipitada, mas faz parte, nem todo mundo é perfeito. Contudo, eu termino aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante do meu primeiro material. Peço que vocês deixem seu like, ative o sininho e principalmente comente e compartilhe. Muito obrigado, espero que esse trabalho seja o primeiro de muitos.